No vídeo de hoje, por que o Partido dos Trabalhadores não é o Partido dos Trabalhadores? Não? Como assim? Meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. Nelson Mendes Comenta. Aqui nós tratamos da política nacional, da geopolítica internacional, em especial os BRICS, guerra na Ucrânia, e etc. Muitas outras coisas. Inscreva-se nesse canal, aperte as notificações, deixe seu like, comente. Vamos juntos. Pega essa visão. Em 2002, o Partido dos Trabalhadores tomou o poder no Brasil, depois de diversas tentativas. Deixa eu só lembrá-los, existe um vídeo anterior, onde eu já venho falando como e por que o Partido dos Trabalhadores foi fundado no final da década de 70 para combater o Leonel Brizola. Esse sim, um verdadeiro nacionalista, trabalhista, desenvolvimentista. Veja lá nos vídeos anteriores como o PT foi formado, a ajuda que ele teve dos militares, a sabotagem que fizeram ao Brizola desde a eleição de 82, o escândalo da Proconsult, da Globo e etc. Tá tudo lá no vídeo anterior que eu fiz neste canal, Nelson Mendes Comenta. Em 2002, o Lula foi eleito. Entre a eleição e a posse, o Lula foi aos Estados Unidos. E de lá, ele nomeou uma figura que para nós era desconhecida, o Henrique Meirelles. Esse mesmo que está aí dando as cartas na economia do Brasil desde 2002. Henrique Meirelles. Troca de governo, troca de nome, sai esse, entra aquele, sai Chico, entra Manel, Pedro, João. O Henrique Meirelles segue lá, firme, fazendo serviço para os bancos. Então, o PT fez esse movimento. De lá, ele nomeou Henrique Meirelles, que trabalhava no Banco de Boston. Quando ele fez isso, o Leonel Brizola imediatamente rompeu relações com o Lula e passou a denunciar isso publicamente. Você lembra na eleição de 2002? O Brizola apoiou o Ciro Gomes perdeu, e no segundo turno, o Ciro e o Brizola passaram a ajudar o Lula, a apoiar o Lula, e o Lula acabou vencendo a eleição daquela época. A colocação do Meirelles, do Henrique Meirelles, no Banco Central do Brasil, tinha o objetivo claro de uma conciliação de classes. Ou seja, tudo ia permanecer como antes no quartel de Abrantes. Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. Esse tripé, essa trindade dos infernos, é que amarram o Brasil ao passado e fazem com que nós tenhamos a certeza de que o PT não é o Partido dos Trabalhadores e nunca foi. O problema do Brasil é a economia, é o rentismo, é a brutal transferência de renda do setor nacional, do governo, do povo para a iniciativa privada, via rentismo. Esse é o problema do Brasil. Na eleição do Bill Clinton, você se lembra? O Bill Clinton se envolveu num escândalo sexual com uma estagiária da Casa Branca chamada Mônica Lewinsky. Os seus adversários imediatamente passaram a usar aquilo na campanha contra o Bill Clinton. E o Bill Clinton fez uma campanha, um slogan muito famoso na época que deu certo. Sabe qual era o slogan? É a economia idiota. Ou seja, o escândalo sexual do Bill Clinton é um problema dele, da mulher dele, da família dele, que não dizia respeito aos Estados Unidos, como não diz. Entende? E através desse slogan, o Bill Clinton conseguiu reverter o problema e se reeleger para presidente dos Estados Unidos naquela época. Só que aqui acontece um fenômeno parecido que nós ainda não conseguimos colocar no seu devido lugar. O problema do Brasil é o rentismo, é a transferência brutal de renda do governo
do Estado para a iniciativa privada. Mas você ouve isso nos bancos. Você ouve isso na mídia? Não. Nenhuma mídia mainstream informa isso. Por quê? Rede Globo, oferecimento Bradesco. Bandeirantes, oferecimento Itaú. Record, oferecimento Santander. Ou seja, os bancos pagam a mídia para a mídia seguir calada. E como a mídia está calada, mas a esquerda está no poder, a esquerda está no poder, eles precisam colocar uma outra coisa que substitua a luta de classe no imaginário popular. Que outra coisa é essa? Corrupção, corrupção, corrupção. Ou seja, eles mantêm o foco naquela corrupção dos políticos, que é sim um problema. Nós não podemos passar a mão na corrupção, mas é um problema muito menor do que aquilo que de fato é. A corrupção que nós temos que tratar aqui é a corrupção do sistema bancário, que transfere trilhões, não é brincadeira, é trilhões do governo, dinheiro seu, meu, nosso, da saúde, da educação, da segurança pública, do asfalto e etc., para colocar no poço sem fundo do rentismo. Esse é o problema. E por que ninguém trata desse problema? Porque o PT fez o seu trabalho que vem fazendo desde a década de 80. O PT mantém a conciliação de classes. Quem está falando não sou eu, um ilustre desconhecido. Quem está falando isso foi o Lindenberg Faria, ex-senador do PT pelo Rio de Janeiro, falou no programa do Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim. Lembra do Paulo Henrique Amorim? Olá, tudo bem? Esse mesmo. Pois então, o que nós queremos dizer aqui de forma clara é que o PT não representa os nossos interesses. O que fazer então? Nós temos que buscar nossas alternativas. Nós temos que trabalhar pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento, que coloquem o Estado a serviço do seu povo e não a serviço do rentismo, do baronato, do sistema financeiro nacional e internacional que expolia esse Brasil. Esse direito, essa luta dos trabalhadores para ascender ao poder tem sido negada desde que o Lula tomou primazia no Brasil. Ou seja, o Lula, ele não toca nas questões principais. É um absurdo, chega a ser um achincalhe o Elias Jabbour dizer que o Lula se encontrou com Getúlio Vargas na prisão. O Lula não tem condição nem de calçar a sandália do Getúlio Vargas. Ele não é nada disso. Ele é, antes de tudo, um conciliador que se perpetua no poder, transferindo migalhas para o povo. O governo do PT surfou numa onda de commodities favoráveis. Você sabe o que é commodity? Commodity é a riqueza primária que o Brasil tem e exporta para fora. Aquela riqueza não transformada. Soja, minério de ferro, petróleo bruto, trigo, proteína e etc. No governo do PT, os valores desses produtos estavam altíssimos. E a China comprou isso aos milhares. Então, o dinheiro que veio da China para o Brasil financiou o rentismo e fez com que a Globo fosse socorrida de quebrar. Você sabia disso? A Globo iria quebrar. O senhor Lula foi lá e salvou a Globo. O Lula transferiu trilhões para o setor bancário. E para o povo,
ele fez o chamado Bolsa Família. Ou seja, ele deu peixe para o pessoal. Ele não ensinou o povo a pescar. Esse é o problema do Brasil. Nós precisamos de um projeto nacional que coloque o povo no centro da discussão e que busque aí sim o desenvolvimento nacional a partir do capital próprio e com parcerias estratégicas sólidas. Quando eu falo parcerias, eu falo especificamente dos BRICS, porque a China está aí com dinheiro saindo pelo ladrão, financiando mega projetos de investimento no mundo inteiro. Mas o Brasil, com a sua loucura do senhor Jair Bolsonaro, resolveu demonizar a China e não se aproveitou desse mega investimento que a China vem fazendo em infraestrutura pelo mundo inteiro, dos quais um dos grandes beneficiários tem sido o continente africano. Pesquise aí os investimentos da China na África e você vai ver como a China trabalha não através de rentismo, mas para industrializar, para projetar a infraestrutura desses países nos locais onde ela está. E como é que o Brasil não se aproveita disso? Porque ninguém pensa o Brasil grande. Mas se o Lula, como eu estou dizendo, trabalha para os rentistas, se o Lula ele trabalha a favor das riquezas, dos ricos, dos poderosos, dos barões, por que ele foi preso? Simples. O Lula, ele trabalha para os barões, mas ele não tem a cara que os barões querem no governo. Os barões querem a elite cheirosa de São Paulo. É por isso que o Alckmin está lá, de vice, à espreita. E o Lula já disse que o Alckmin tem que ser tratado como um presidente. O Lula disse. O Alckmin está comandando a equipe de transição. O Alckmin que não conseguiria se eleger nem para síndico de prédio é que está tomando conta dessa jossa toda aqui. O Alckmin, sim, ele representa os interesses da burguesia e tem a cara limpa e cheirosa da burguesia. E o Lula? O Lula é um mal que as elites têm que conviver, porque o Lula tem voto, mas o Alckmin não tem. Então o Lula é eleito e quem manda é o Alckmin. E quem se ferra é o trabalhador. É por isso, meu amigo, minha amiga, que o PT não é o Partido dos Trabalhadores. O PT é o partido dos rentistas desse país. Todas as benesses que o PT fez ao povo foram benesses transitórias. Coisas que não ficam, que não geram benefícios perenes para o povo. Cadê a CLT do Lula? Cadê a Petrobras do Lula? Cadê a CSN do Lula? Até a transposição do São Francisco, o Lula estava se negando a não fazer. E o Ciro Gomes, como ministro da Integração Nacional, pressionou e levou adiante e fez. E o projeto só acabou agora nas mãos do Bolsonaro, que aí sim tenta se colocar como pai da criança, que ele não é. O projeto de transposição do São Francisco vem desde o Pedro II. O Lula implementou, voltou atrás várias vezes, e o ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, é que colocou para frente, enfrentando greve de fome de bispo, vários tipos de problema para implementar o projeto, ameaçando se demitir diversas vezes. E hoje ele é escanteado nesse projeto. Não dão a ele o crédito que ele merece, que lhe devem. Mas nós estamos aqui para repor a verdade nesse canal.
Então é isso. Nós precisamos de uma alternativa. Uma alternativa que mostre de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, para fazer o quê e, acima de tudo, a esquerda no mundo, ela é uma lutadora de classes. Nós não podemos conciliar. Nós temos que, aí sim, elevar a conscientização do povo, para que o povo, consciente das suas necessidades, passe a lutar por aquilo que de fato ele precisa. Você entende isso? Nós temos um desafio. Como ensinar assuntos complexos para um povo simples e humilde? Esse é o grande problema que nós precisamos colocar o dedo na ferida e resolver. Como transpor os muros da universidade e invadir o coração do povão? As casas, as salas, os salões, os debates de bar, de fim de término de jogo. Nós estamos aqui para isso. O nosso canal é um bastião da soberania nacional. Vou dizer mais para finalizar esse vídeo que está longo. Não demonize os militares. Não demonize as polícias. Nós precisaremos dessas pessoas para fazer o país que nós queremos. E elas lutam, assim como nós, a favor de um mundo melhor. Se o militar A ou B e o policial A ou B são corruptos, policial A, o militar B são corruptos. Não a instituição. Não generalize. Não frature o coração do povo com discursos perversos. Vamos orientar o nosso povo. Pegou essa visão? Até mais.